Olha só com quem a gente está aqui hoje, hein? Fábio Afonso é especialista em ouvidoria, integridade, compliance, com mais de 15 anos de experiência em promover a escuta ativa, a mediação de conflitos e a construção de ambientes institucionais éticos e transparentes. Atualmente, atua como coordenador de ouvidoria e integridade no Sistema S, onde lidera iniciativas voltadas ao fortalecimento da cultura de integridade. O Fábio também é uma voz ativa no ecossistema de ouvidoria, integrando a Associação Brasileira de Ouvidores, ABO Rio de Janeiro, e tem se dedicado à difusão de boas práticas em canais de denúncia, prevenção a assédio, acolhimento institucional. É um profissional comprometido com a transformação das organizações por meio da confiança, escuta qualificada e transparência, e a gente fica muito grato de te receber aqui conosco. O Fábio separou um tempo para falar com a gente. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Feliz pela oportunidade e pela troca, sempre podendo falar daquilo que a gente acredita tanto, né? Excelente, Fábio. E aí, pessoal, olha só. Hoje o tema central da nossa conversa com o Fábio é ouvidoria e integridade, construindo pontes de confiança nas organizações, tá? Para começar a esquentar os motores aqui, tenho certeza que vocês que estão assistindo a gente estão bem curiosos para conhecer um pouquinho mais de quem é esse ser humano que está aqui com a gente. Então, Fábio, por favor, fala para a gente como que você iniciou sua carreira na área de ouvidoria e integridade. Vamos lá. Bem, sou advogado, tive a oportunidade, por conta disso, trabalhei uns bons anos em seguradora de saúde, a época foi a Bradesco, desde o início vivendo muito em ambientes regulados, né? Ambientes que precisavam ali, de alguma forma, seguir todo um regramento e um cenário muito dinâmico, né? Tive da Bradesco, trabalhei ali uns bons 10 anos, é bom que o pessoal vai tomando esses anos, eu vou sair daqui já quase me aposentando. Mas fiquei uns bons anos por lá, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na ouvidoria da Unimed Rio, né? A Unimed Rio, à época, no seu auge, com uma estrutura muito boa, uma ouvidoria muito voltada à melhoria de processo, na época que estava já com 1 milhão de clientes, não era pouca coisa, maior operadora do seu segmento, ainda mais se pensarmos que era uma operadora carioca, não era nem fluminense, uma operadora apenas da cidade do Rio, né? E lá usei toda a minha experiência em mercado regulado, o que se traduz basicamente em respeitar mandos e desmandos da ANS. Quem trabalha com a ANS sabe que não é brincadeira, né? É uma agência reguladora muito forte, muito rigorosa, muito ativa. O mercado de saúde ele é um mercado conhecido por ter um lucro baixíssimo, né? O retorno é baixíssimo. Todos os operadores de saúde trabalham ali nos decimais de lucro, porque é de fato sempre um desafio muito grande falar de saúde no Brasil, né? Depois de uns bons anos ali trabalhando já, mergulhado em ouvidoria em processo, tive a oportunidade de ir para outro ramo bastante regulado, que é o de seguradora, né? Trabalhei na Prudente do Brasil, também em ouvidoria, uma ouvidoria com uma pegada regulatória mais forte ainda, né? Com reportes muito ágeis e sincronizados com o que a SUSEP espera, com o que jurídicos esperam. Lá havia uma parceria muito atuante com o universo tanto regulatório, de produtos e jurídico. Era uma ouvidoria mais estratégica também no sentido de proteção institucional. E de uns anos para cá, trabalho no Sistema S, mais especificamente no Sistema Fê Comércio, que atende ali SESC e Senac, em ouvidoria, né? E uma ouvidoria que tem uma pegada de pertencer a um sistema de um programa de integridade mais amplo, né? Que trabalha tanto com a parte de ESG, tanto com a parte de governança, aquele pacote completo de sopas de letrinha que um compliance possui. Então, é nos últimos anos que venho trabalhando essa vertente de ouvidoria e integridade e muito voltado à parte de investigação de canal de denúncias, muito voltado para a parte de atendimento a órgãos regulatórios, que aqui não falta como Sistema S, né? Uma interlocução com o CGU, com o TCU constante, e também com as melhores práticas de trabalho, como toda empresa do nosso porte precisa ter. É isso. Que bacana, Fábio. Você teve a chance de atuar no setor da saúde, seguro de vida, e hoje atua no sistema de educação, né? Então, cara, são setores base, né, para a sociedade evoluir. Que bacana a sua história. E aí, aproveitando, pegando um gancho, para uma reflexão aqui, quais foram os principais desafios enfrentados ao longo da sua jornada profissional? Olha, eu posso dizer que internamente foi e sempre será cultura, né? Lidarmos com a diversidade de culturas que existem, inevitavelmente, as mudanças que existem, inclusive, às vezes, de um setor para o outro, né? E provocam, né, um eterno conversar estratégico,
mas lidar com culturas diferentes e externamente eu não tenho dúvida nenhuma que são os aspectos legais e regulatórios, né? Quando falamos de mercado de saúde e mercado segurador como um todo, você fica num viés muito complicado, porque são mercados muito judicializados, né? A relação consumerista ela é judicializada quase que o tempo todo, e nós não temos regras claras e uma sintonia mínima, padrões mínimos entre o órgão regulador e a própria justiça. Então, por vezes, estávamos ali operando e trabalhando na fina flor do cumprimento regulatório, né? No sentido assim, totalmente aderentes ao que as agências reguladoras pressupõem, um juiz de primeira instância de algum recanto do Brasil, com todo o respeito que eles merecem, rasgando a regra de funcionamento normal do setor e considerando tudo muito injusto, muito errado, muito absurdo e sacos de liminares para cá e para lá. As ouvidorias são muito afetadas por isso, né? Porque, de alguma maneira, ela é a voz da empresa para o consumidor, mas ela não pode destoar de práticas de trabalho mínimas, ao mesmo tempo em que ela precisa trazer a voz das ruas, né? Então, o desafio maior sempre foi, puxa vida, estouraram liminares sobre esse assunto tal. Tudo bem, tecnicamente eu não sou obrigado, mas vamos tentar evitar uma ação civil pública, né? Diante desse número, né? Qual o nosso custo médio por ação? O quanto estamos gastando para defender coisas mais baratas do que o próprio custo de tirar o advogado de casa e colocar lá fazendo audiência. Essas questões são muito relevantes para nós entendermos, e esses, sem dúvidas, foram os grandes desafios que eu tive que lidar, essa corda bamba. Que bacana, né, Fábio? O grande público talvez não tenha essa visibilidade, esse entendimento do nível de importância que a ouvidoria tem para a organização, né? Porque ela nada mais é do que um ponto de encontro de diversas vozes, né? E você Sim. ali atua como um grande mediador para que todos possam ser ouvidos e resolver a situação sem precisar judicializar, etc., né? E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Você poderia compartilhar com a gente um momento marcante que evidencia a importância da ouvidoria nas organizações? Olha, operações que eu tive oportunidade de acompanhar e melhor reproduz, assim, mais me orgulho e maior impacto tive, sabe? Tirando, sem dúvida, as de cunho instrucional, de mudança de cultura, isso que a gente é apaixonado, né? Mas de cunho mais técnico e mais prático, e que, de fato, a gente teve a oportunidade de não somente resguardar direitos mínimos e opções mínimas e também salvaguardar o funcionamento da empresa, que não pode ter do dia para a noite um prejuízo milionário, né, por conta da ouvidoria querer algo, sem dúvida foram ações de reparação em massa. Posso detalhar o nível de detalhamento que eu posso chegar. Existem situações contratuais que afetam vários contratos, reajuste é um exemplo delas, mas também coberturas de itens específicos na área de saúde também são uma delas, né? E a gente, tanto na área de saúde quanto na área de seguros, você tem aquelas tabelas atuariais, né? Que se regulam, que se ajustam através do tempo, só que você não para de vender para atualizá-los. E você, às vezes, tem operações ali longevas, de 30, 40 anos, vendendo e tabelas que já deixam de fazer sentido com o tempo, mas não podem parar de ser utilizadas. Acompanha a necessidade do público, das pessoas envelhecerem como um todo. Resumindo, existem acertos sistêmicos que impactam a vida dos clientes e fazem alterações de valores autorizadas, né, tecnicamente legais, porém inviáveis, né? Então, existe todo um estudo demográfico, sociológico, que a ouvidoria se debruça, né? Quando a gente fala de determinadas massas de clientes que podem suportar determinadas alterações contratuais, e nesse caso pesa no bolso mesmo, que são faixas de reajuste ali, assim como algumas situações em que a gente percebe em que aquilo foi indevido e aquelas pessoas precisam ser minimamente reparadas. Ou seja, e tudo eu estou falando de universo de 3 mil segurados para cá, 10 mil clientes para lá, cada bulletzinho num relatório, a gente está impactando milhares e milhares de famílias, né? Uma realidade muito... E não adianta tratar um a um, porque isso seria impossível, mas é necessário uma postura e uma estratégia respeitosa, sabe? Em vez de simplesmente sair comunicando decisões em aberto. Então, isso sempre me encantou, porque esse tipo de operação, algumas pessoas chamam de recall branco, né? Você tem ali uma designação, você tem ali uma orientação, a cada cliente que reclama tem ali uma marcação no CRM ou sistêmica, opa, para esse cliente eu tenho uma solução prévia, já tem uma solução resolvida, pega-se e oferece. Acaba que a ouvidoria mergulhada nesse universo, ela garante uma satisfação mínima, garante um tratamento respeitoso diante daquela
insatisfação e muitas vezes em relação àquela injustiça mesmo, né? Aquele desbalançar da relação de consumo, mas isso sem quebrar a empresa, né? É muito fácil, com a caneta na mão, né? Você dizer o que é certo ou o que é errado. Eu, como advogado, posso criticar os jurídicos, que muitos fazem isso, né? Arrisco, não arrisco, recomendo, não recomendo. Mas independente do que você fala, alguém precisa sentar para executar. É uma métrica que eu uso muito aqui é aquela coisa, quando chega o repórter perguntando quem responde pela empresa, ninguém quer dar entrevista. E ninguém garante aquilo que é falado em reuniões fechadas, né? E a ouvidoria trabalha exatamente nesse sentido. Essa decisão que a gente está tomando aqui pode parar no G1? Né? Essa decisão que a gente está tomando aqui, a gente consegue abrir uma porta e falar para repórteres que estiverem ali com o braço esticado tranquilamente sobre a decisão que foi tomada? A ouvidoria tenta aproximar a empresa dessa realidade. E os casos que eu tive a oportunidade de atuar dessa forma me trouxeram uma satisfação profissional muito grande. E é muito interessante entender como a ouvidoria é a última instância de resolução de problema entre a companhia e o seu cliente. E a não resolução pode realmente acarretar em algo que pode sair no G1, por exemplo, né? E outro ponto importante e interessante, Fábio, que talvez as pessoas não consigam enxergar, é a capacidade que o profissional de ouvidoria tem de entender o todo. Ele consegue ter uma visão holística do negócio, que outras áreas, sem dúvida, não vão conseguir ter, né? Porque você acaba precisando interagir, ser um interlocutor com diversas áreas da companhia para buscar a resolução daquele problema, né? Aproveitando agora, falando um pouco sobre como a ouvidoria pode ser uma ferramenta de transformação, de que maneira a ouvidoria ela pode contribuir para a cultura de integridade nas instituições? Olha, eu entendo que o maior papel, né, assim, a maior relevância da ouvidoria nesse sentido, sem parecer repetitivo, mas talvez tendo em alguma proporção, nos colocarmos como áreas parceiras. Falar é fácil, né? Mas como você ser uma área parceira? Antes de tudo, não impondo sua presença. Não importa se existe um ofício ou uma política que exige as pessoas a falar com você. Toda vez que você bate na porta de alguém para reclamar que ela não te perguntou alguma coisa quando ela deveria ter perguntado, você sai menor, né? Você causa um incômodo, talvez a pessoa te pergunte uma próxima vez, mas daqui a 2, 3 vezes ela vai voltar a parar de perguntar. A nossa presença nas áreas, essas costuras, elas precisam ser desejadas. Podem haver, outras pessoas podem indicar alguma solução milagrosa. Eu até hoje, né, e talvez até mais fácil, né? Até hoje eu nunca consegui criar esse vínculo, criar essa ponte, me colocar como essa área sem abraçar trabalhos e tarefas que, num primeiro momento, não me interessassem muito, mas fossem de valor para essas áreas que eu quero me comunicar. Quando, ou seja, se meter em projetos, se meter em grupos de trabalho que, de alguma maneira, aqueles que ninguém quer participar, muito comuns em empresas. Poxa, eu como ouvidor, posso entrar como ouvinte? E você vai ali ouvindo e tal, não sei o quê, quando fica aquele silêncio típico dos assuntos espinhosos, né? Posso opinar? Ah, claro e tal. Às vezes você está sentado fora da mesa, né? Fica como ouvinte mesmo. Olha, isso, aquilo, parará, parará, mas ninguém consegue fazer isso. Não, puxa, me dá uma semana, eu posso trazer um esboço. Resumindo, é abraçar e se tornar relevante. Eu gosto muito quando eu sou chamado ou sou consultado para assuntos que não têm nada a ver com ouvidoria. Acho fantástico. É lógico que a gente não pode viciar as pessoas, senão se vira uma bola de cristal. Mas quando uma pessoa me pergunta algo que não tem nada a ver comigo, e lógico, eu detenho o conhecimento para aquilo ser opinado, eu opino com muito prazer. E porque eu percebo que, de alguma maneira, eu ocupei um espaço que estava vazio na empresa. E é mais fácil aparar essa aresta de ter crescido demais em relevância do que você tentar conquistar essa relevância a socos e pontapés, porque nunca funciona. Esse é o grande barato que a ouvidoria visita, né? Visita o contexto de área de integridade sem parecer auditoria, sem parecer um compliance efetivo. Eu brinco muito, lógico que de maneira respeitosa, mas eu gosto de fomentar um pouco essa rivalidade, sabe? Poxa, aqui não é auditoria não, gente, eu não sou chato não. Eu sou legal, a gente resolve as coisas aqui conversando, entendendo, opinando, porque, de fato, a minha atuação não é para chegar e pontuar o que está errado, é de promover solução mesmo. Excelente, Fábio. Acho que essa estratégia é magnífica. E com certeza vai gerar um bom corte aqui no nosso vídeo, né, com essa narrativa, porque, sem dúvida alguma, se a gente quer construir relacionamentos, é importante a gente oferecer antes do que já querer capturar alguma coisa. E me fala uma coisa, acho que esse é um ponto interessante aqui. Como que a ouvidoria ela atua na prevenção e combate ao assédio e outras formas de má conduta? Lembrando que também existe um canal de denúncias, né, nas organizações. Então, como que essas duas ferramentas elas se conversam? Na minha realidade de trabalho, e cada ouvidoria se posiciona de uma forma, né? Cada ouvidoria tem o seu contexto. Você citou até a minha experiência na Associação Brasileira de Ouvidores, né? Lá eu tenho a oportunidade de atuar como diretor de estudos, e
eu tenho a felicidade ali de ter uma troca constante com ouvidorias públicas e privadas, né? São universos muito distintos, mas as dores se assemelham, né? Então, não, e quando estamos falando de canal de denúncia como um todo, um canal ético, pelo menos na minha prática, na minha experiência, ele está com a ouvidoria. E aí esse é o grande viés de atuação que nos fortalece, e sempre usando aqueles termos que o pessoal gosta, né? Que viram moda, né? Que o canal ético, o coração do programa de integridade. Tá valendo. Eu entendo que é importante. Eu entendo que é importante e que sem ele não funciona. Sem dúvida não funciona. Mas o que eu entendo quando nós falamos de conduta, né? A conduta nós temos, para mitigar uma conduta indesejada, uma conduta indevida, nós precisamos ter, vigorosamente, ações de treinamento e conscientização, ou seja, eu conquistar quem está minimamente disposto a fazer o certo, porque o disposto a fazer o errado, ele é insensível a todo tipo de argumento ou ensinamento, né? A gente traz para a luz, como eu gosto de brincar em treinamento, quem está no meio do caminho, né? Quem agiria daquela forma por desconhecimento da gravidade, por desconhecimento das consequências, ou até uma ignorância em relação à maturidade que a instituição dele trabalha aquele assunto e relevância que dá aquele assunto. Porém, quem já conhece isso tudo e quer fazer errado, ele é completamente insensível a treinamento, né? E dependendo da gravidade, e isso é muito importante, né? Eu entendo que o caráter mesmo de um canal ético, tem que ser educativo, prioritariamente educativo. Então, existem sim ações de reparação que trazem ótimo êxito, no sentido de quando uma pessoa é objetivamente, não adianta insinuar. Tem que bater a porta da sala, dar bom dia, boa tarde, boa noite, falar objetivamente, né? Quando uma pessoa é questionada objetivamente da sua conduta, explicar objetivamente qual é a conduta que você espera. Se ela for um profissional com mínimas intenções de continuar na empresa, né, ela vai fazer um entendimento, mesmo que não mude o caráter. Eu entendo que, inclusive, o caráter ele muda. A única pessoa que nós conseguimos mudar o caráter somos nós mesmos, né? Mas o meu objetivo não é mudar caráter. Mas aquela pessoa, de alguma forma, ela vai entender: aqui não dá para fazer isso. Aqui eu não vou me criar. Né? E lógico, quando estamos falando de ações de remediação de baixa gravidade. Isso pode vir acompanhado de uma advertência verbal, pode vir acompanhado de uma advertência por escrito, ou coisa que vale. Porém, tem ações que, por reincidência ou por gravidade, mesmo sendo um único ato, precisam de uma ação disciplinadora. Né? E aí entra toda a força dos comitês de integridade, dos comitês de ética, e é muito importante sermos amparados por políticas robustas nesse sentido, políticas de consequências, né? Onde você possa ali, num processo investigativo sério, pautar aquilo que precisa acontecer como sanção diante daquele ato. Resumindo, não adianta você não vai conseguir mudar a cultura se não houver consequência para atos indevidos, né? Atos indesejados ou condutas indesejadas. O que a gente pode, lógico, é não ter um viés totalmente punitivo, né? Fazer que nem criança. Fez errado, fica de castigo. Porém, termos claro qual é o momento em que, para a empresa, para a cultura da empresa, que isso muda conforme cultura, para a cultura daquela empresa, para o grau de resiliência daquela empresa, a parte pedagógica tem que ser abandonada, a parte restaurativa ali, o olho no olho: olha, tu fez isso, cara, não é possível, olha, funcionário, essa conduta não. A parte reparadora também não funciona, e talvez a gente tenha que visitar a questão, o caráter mais punitivo. Eu vejo esse tripé, se esse tripé for vigoroso e tivermos pessoas olhando essas caixinhas o tempo todo e conversando entre si para entender o que funciona, né? Tudo em compliance, tudo em integridade, para mim, precisa ser revisto o tempo todo. Porque a empresa muda. Uma empresa com 1.500 funcionários é uma coisa, com 4.000 é outra. Se ela tem um campo de atuação e mudou a forma de trabalhar, mudou o perfil de funcionário, tem que mudar também. Ela precisa ser viva e mudar de maneira vigorosa, inclusive. É incrível. E aí, Fábio, agora indo para um outro tópico que é igualmente importante, falando sobre desafios atuais e também um olhar para o futuro da ouvidoria. Eu queria entender contigo, primeiro, quais têm sido os principais desafios para a ouvidoria nos dias atuais? Olha, eu digo para você que não mudam, tem alguns aspectos que mudam, mas a maioria não muda em relação aos de sempre. Toda ouvidoria, isso aconteceu principalmente com os mercados regulados, né? Vem a ANS dizendo: é obrigatório ter ouvidoria. Vem SUSEP dizendo: é obrigatório ter ouvidoria. E vem Bacen, mesma coisa. Isso é bom, mas tem um preço, né? As empresas que estão dispostas a apenas ter ouvidoria por uma questão regulatória, né? Vem lá o Observatório de Municípios, né? Muito comum ouvidorias públicas, né? Olha, todo município, para atingir esse grau de maturidade aqui e ter acesso a esse recurso, precisa ter ouvidoria. Então, elas vão. Existe sim ouvidoria de gaveta, como muitas áreas de controle e coisa que vai de gaveta. Existem algumas que estão no meio do caminho. Eu dou alguma estrutura, mas ela não tem o punch, né, que precisa ter para fazer um trabalho efetivo. Então,
essa dor, e eu vejo muito isso com o pessoal da BO, né? A dor é sempre por legitimação da sua existência, né? Ou seja, existir além do papel, existir além da cadeira ali, do crachá, de ouvidor, e termos uma ação mais efetiva. A esses profissionais, a esses colegas, eu dou aquele conselho que eu dei antes, assim, mesmo sem estrutura, se torne relevante, participa das discussões, dá teu jeito. Não adianta ficar sentado na cadeira esperando alguém reconhecer, né, que nós somos um alecrim dourado maravilhoso e precisamos de muito apoio, muito suporte. Isso precisa ser pleiteado, as alianças corretas serem feitas, às vezes em busca de headcount, né, às vezes em busca de orçamento, e entender que, e isso eu tenho muito como certo, assim, a ouvidoria, ela traz um notório lucro para a empresa. Lucro de imagem, ganho, né? Ganho de imagem, ganho em faturamento, ganho do que em seu desempenho em relação à judicialização, né? Às vezes a gente faz ali, mas a minha empresa ela não tem problema com cliente. Perfeito, vamos colocar a ouvidoria para trabalhar um viés de questões trabalhistas. A relação no dia a dia, a relação ali, é o que mais vai acontecer. Agora vem a NR1, né? Com todas essas riquezas e tudo mais. Resumindo, a busca, eu entendo que cada vez mais a ouvidoria ela precisa buscar relevância. Como? Seguindo essas caixinhas que eu comentei. É muito importante você não se conformar com o tamanho que querem que você tenha. E não importa se é ouvidoria, como alguns colegas brincam, se a equipe tem 3 pessoas, se a equipe tem 5, a gente pode crescer em relevância e buscar. O maior desafio, um desafio que não é o de sempre, hoje em dia é a tecnologia, né? Porque da mesma forma que ela serve para impulsionar e capacitar o trabalho das ouvidorias, de alguma maneira, em empresas que estão em busca de uma ouvidoria mínima, e muitas vezes essa ouvidoria tem uma operação confundida, propositalmente, confundida com central de atendimento, com central de reclamação ou coisa que valha, uma automatização desse fluxo de informações, às vezes tem o objetivo de diminuir o tamanho da ouvidoria, quando deveria ser o contrário, né? Eu melhoro o fluxo de entrada, trabalho de forma mais inteligente aquilo que chega para promover mais resultados. Assim eu entendo. Perfeito, Fábio. A minha próxima pergunta era justamente como que a tecnologia tem impactado o trabalho das ouvidorias. Então, a gente está vivendo uma era aqui, né, da inteligência artificial, dominando o cenário de debates e discussões sobre a evolução do trabalho em torno disso. A ouvidoria ela já é impactada dentro desse cenário do uso da inteligência artificial? Eu entendo que principalmente as privadas. As privadas, sim. As públicas estão fazendo um exercício mais lento, mas é inevitável que serão. É inevitável. Os próprios sistemas que o governo federal, por exemplo, ali um consumidor.gov, né, o e-ouve, que é um sistema genérico de ouvidorias gratuito, que é oferecido pelo governo para as ouvidorias iniciarem do zero alguma coisa, eles naturalmente já incorporam, já estão passando a incorporar algumas modificações. Sabe um pouco aquela coisa bem da pessoa reacionária? Isso eu não gosto, isso eu não faço. Tem pessoas que já ainda falando assim, mas já estão com a sua rotina e volume de trabalho e dinâmica de trabalho completamente cercada de ar, sem perceber. Eu noto, acho que isso vale uma observação, né? Isso invade o mundo das ouvidorias também. As pessoas com uma preocupação muito profunda e justificada, né? Com o futuro do trabalho. Eu entendo que já tem gente demais pensando nisso e esse é um exercício muito angustiante, né? O que nós precisamos ter certeza é que não existe futuro sem IA. Então a gente deve buscar conhecer, se capacitar e trabalhar com tudo que ela nos oferece para mudar a nossa forma de trabalhar. Agora, esse exercício de futurologia até hoje, na humanidade, ele nunca funcionou muito bem, sabe? A humanidade sempre fracassou redondamente, né? E até não sei quando não vai ter mais carro sendo dirigido, até mais não sei quando não vai ter mais isso, e tem. Né? Então a gente não sabe para onde essas tecnologias exatamente vão nos levar, mas é notório que não há futuro sem elas, elas estarão presentes ali. É incrível, Fábio. A gente vai caminhar aqui para o próximo bloco, que é sobre conselhos e reflexões. Perfeito. E a pergunta aqui, a base desse tópico é: quais conselhos você daria para profissionais que desejam ingressar hoje na área de ouvidoria e integridade? Mas você já deu uma boa dica aqui, né? Não existe futuro, não existe trabalho sem IA. Então, aqui já tem uma dica valiosíssima, mas, obviamente, existem várias outras habilidades, características e conhecimentos que precisam ser buscados para quem quer permear esse universo, né? O mercado de compliance e integridade, ele é um mercado que vem crescendo demais. E como todo mercado que cresce, ele é muito nichado, né? Ele tem vários nichos. A gente já se depara hoje, assim, não há especialista em todos, né? Não tente dar uma de pato, né? Que não corre bem, não nada bem, não voa bem. A gente tem
hoje divisões muito claras entre aquela parte de governança que vai mais de auditoria, aquela governança que empresta o G para a ESG e trabalha como área de suporte para a ESG. Temos GRC, temos hoje em dia profissionais de ponta ali debruçados apenas em canal ético, em investigação e pensamento. 60% da minha vida é isso, né? Em comportamento humano, em desdobramento, em entrar ali na mente das pessoas, entender o funcionamento das coisas, entender o funcionamento da cultura das empresas, ou seja, escolha um nicho que te agrada mais, né? E eu entendo que esse nicho, como tudo na vida, né? A vida adulta exige isso, ele não necessariamente é o que não é somente o que me agrada, é o que eu também entendo que a minha formação profissional até agora, ela tem mais condição de agarrar, né? É lógico, se você for um administrador e contador e você estiver ali acostumado com áreas de controle, não vai querer esticar o braço demais e ir para algo completamente diferente disso. Se são pessoas que têm comportamento humano, estão mais ligadas à área de comportamento humano, mais à área relacional, tem muitos jurídicos que são assim, talvez a área de investigação em canal ético seja para você. Então, assim, seja coerente, saiba que tem vários nichos e seja coerente na escolha do seu nicho que você vai se dedicar ali, se desdobrar, abraçar aquilo. Excelente. E aí, indo para o nosso encerramento. Olha, já aproveito para te agradecer bastante, tá? Eu aprendi muito com você nesses minutos que a gente conversou. Tenho certeza que o pessoal vai ter aprendido bastante e explodiu a mente também sobre a importância da ouvidoria e vários outros pontos e aspectos que dá para levar para outras áreas da vida e da profissão. Mas eu queria pedir para que você pudesse nos dizer aqui uma mensagem final, falando sobre a importância da ouvidoria, na construção de organizações mais justas e transparentes, e deixar suas considerações finais aqui para a gente. Muito obrigado. Perfeito. Novamente, eu agradeço demais essa oportunidade, porque é falar no que a gente acredita, é falar naquilo que transforma a vida das pessoas. Como tudo que, de alguma maneira, condensando tudo que eu falei aqui, assim, estamos falando de uma área de atuação e de profissionais que precisam ser generalistas, né? E ser generalista hoje em dia é também mandatório diante do universo de transformação do mercado de trabalho. Por isso que eu entendo que, inclusive, é uma profissão do futuro, né? Onde você não pode ter o pensamento fechado de adquirir um conhecimento de cada vez ou abraçar aquelas informações que te visitam e falar, isso não é comigo, né? O instinto curioso, o instinto interessado, uma visão generosa das empresas, dos colegas, investirmos num networking atuante. E networking não é só bater na porta das pessoas quando você precisa delas. Isso é muito importante, né? A hora de consertar o telhado é no dia ensolarado. Então, networking você tem que promover de maneira sistemática e também generosa. Também generosa. Nós precisamos buscar sermos aquelas pessoas que nós temos interesse em procurar quando precisamos. É isso. Eu entendo que essa visão generosa, essa visão generalista dos problemas que o mundo corporativo traz, forma um bom profissional de compliance. E, certamente, esse é o meu desejo dos nossos colegas que estão aqui nos assistindo. Não, excelente, Fábio. E aí, para finalizar, queria pedir a tua indicação de um livro, pode ser um filme, uma série, enfim, algo envolto às artes da humanidade. Que indicação você poderia dar para a gente? Perfeito. Olha, eu ainda estou impactado com a série Adolescência da Netflix, né? Ela precisa, para quem... Não é para questão de quem tem filho, quem não tem filho, quem quer conhecer o universo adolescente ou não. É um tratado sobre comportamento humano, né? É um tratado sobre o preço do silenciamento, o preço das emoções represadas e o quanto isso pode ser impactante na nossa vida e na nossa rotina. Aos colegas que se dedicam minimamente a investigações internas, e talvez sejam em algum número aqui nos assistindo, não tem como fugir de estudo sobre comportamento humano. Tá? Isso vai muito além de ler Martin Rosenberg, estudar CNV de prateleira. É preciso ter ali, flertar com a psicanálise, flertar com contextos relevantes, porque as pessoas são muito mais previsíveis do que a gente imagina. E estudando esses padrões de comportamento, a gente consegue agir rápido. Então, ficam essas duas recomendações aí de aprofundamento e estudo. Fantástico, Fábio. Muito obrigado pela indicação, pela nossa conversa. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua participação e a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Obrigado. Valeu. Bacana. Valeu.